Hebreus 1, versículo 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. 2 Timóteo 2, de 24 a 26. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Voltando no anterior, o que são anjos? A gente estava pensando sobre anjo, e aí a pergunta que vem primeiro na cabeça da gente é: você acredita em anjo? Você acredita em demônio? Você acredita em céu? Você acredita em inferno? Aí para mim mesmo eu respondo que eu acredito nisso tudo. O mundo que eu vivo, existem homens, existem animais, existem anjos e existem demônios. Os anjos foram criados por Deus. O homem foi criado por Deus. E Deus é amor. E aí, quem que fez os demônios? Deus criou os anjos. O Lucifer, que era o ministro de louvor no céu, se rebelou contra Deus porque queria o lugar de Jesus, o trono de Jesus. E ele foi expulso do céu, jogado na terra. Com ele, 1/3 dos anjos do céu. Então Deus fez os anjos, e um anjo que se rebelou, um querubim que se rebelou, criou os demônios. Os demônios são aqueles que seguiram o anjo que se rebelou contra Deus. Os anjos Deus envia na terra para ajudar a gente, para nos dar livramentos, para nos socorrer em momentos de aperto, livramentos físicos mesmo. Eu já tive grandes livramentos na minha vida, que eu tenho certeza que foi Deus, foram anjos do Senhor me protegendo. Que era para eu estar aqui hoje, não era para eu ter morrido há muito tempo lá atrás. Quem fez o homem? Foi Deus. Quem fez o homem mau? Foi o homem. Deus não fez o homem mau, Deus fez o homem perfeito. Quem fez o homem mau foi o homem. Quando o homem deu ouvidos à serpente, ele pecou. Quando ele pecou, ele descobriu o pecado, ele descobriu o mal, ele descobriu que ele podia tentar ser igual a Deus, ele descobriu que ele podia tentar ser independente de Deus. E aí eu quero conversar um pouco sobre como que os anjos, ou melhor, como que os demônios atuam na vida das pessoas. Tem basicamente 3 tipos de jeito que os demônios atuam. Uma das maneiras é a tentação. A tentação, o que é? São sugestões, são oferecimentos, são ideias, são oportunidades que Satanás nos dá para a gente fazer coisas que são contra a vontade de Deus. Na nossa vida, o tempo todo, ou a gente está fazendo alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ou a gente está fazendo alguma coisa contra. No mundo espiritual não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você está agradando a Deus, ou você está desafiando a Deus. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do inimigo de Deus. Essa primeira fase aí, esse primeiro tipo de atuação de demônios, que é a tentação, um exemplo clássico é quando Jesus foi tentado no deserto. Jesus estava lá, 40 dias sem comer, o demônio chegou e tentou Jesus. Ah, você é o Filho de Deus? Você está com fome? Mande que essas pedras se transformem em pão. Você quer ser adorado? Salta daí desse alto do pináculo do templo aí, pula lá embaixo que os anjos do Senhor vão te socorrer e você não vai se machucar e você vai ser adorado, vai ser herói. Você quer ter todo o poder do mundo, quer a glória do mundo inteira para você? É fácil, é só você me adorar, ajoelhar diante de mim, que eu te dou tudo, te dou poder sobre o mundo inteiro. Porque Satanás é o príncipe desse mundo. A
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o governo deste mundo, por mais que a gente não queira concordar, está na mão de Satanás. O sistema é corrupto porque quem domina o sistema não é Deus, é Satanás. Deus está deixando as coisas acontecerem para depois ele vir e estabelecer o reino dele definitivamente. Aqueles que conseguirem enxergar o plano de Deus, ouvir o Espírito Santo e se submeter à salvação de Jesus, aceitar, vão ter um governo de paz pela eternidade inteira. E o mundo também, Jesus vem governar durante 1000 anos para mostrar para a humanidade inteira. Era para ser assim. Não foi porque vocês não quiseram obedecer. Era para ser desse jeito. Era para ser jardim. Era para ser perfeito. Não era para ter espinho. Não era para ter dor. Não era para os animais serem selvagens. Era para você andar montado num leão se você quisesse. Era para você abraçar o osso e ele não te matar. Era para ser assim. Você que corrompeu a terra. Então eu voltei para normalizar as coisas de novo. Que no governo de Jesus vai ser assim. O boi vai pastar com o leão. O leão vai deixar de ser carnívoro, vai voltar a ser herbívoro, não vai mais comer animais, não vai comer gente. Isso aí tudo é consequência do pecado, que deturpou tudo, que alterou a ordem natural das coisas. Então, a mesma serpente que tentou Adão e Eva no jardim, foi a serpente que tentou Jesus no deserto. Foi aquela voz que apareceu no diálogo entre Ananias e Safira, quando eles venderam uma propriedade e iam levar para a igreja, né? Para o templo, porque eles faziam isso na época lá. E aí eles combinaram, não vamos falar que nós vendemos, vendeu por 1 milhão, vamos falar que nós vendemos por 500 mil, vamos dar 500 mil lá e vão ficar com 500 mil para nós. E eles chegaram lá, na hora que eles começaram a falar, Pedro já falou com eles, ó, quem levou vocês a mentir contra Deus? Porque Pedro tinha tido um episódio dele com Jesus, quando Jesus falou que ia ser crucificado, que ia ser morto, que ia ser preso, ia ser morto. Pedro falou com ele assim, não Jesus, não vamos falar com esse negócio de morte não, o senhor não vai morrer, não vai acontecer isso com o senhor não. Aí Jesus virou para ele e falou assim, afasta de mim Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia que a voz que estava falando através de Pedro não era a voz de Pedro, era a voz de Satanás, usando Pedro para tentar tirar Jesus do propósito dele, para tentar tirar Jesus do caminho da cruz. Então, quando foi no episódio de Ananias e Safira, aí Pedro já tinha aprendido a discernir as vozes estranhas, a discernir os espíritos imundos. Então, o Pedro percebeu, sabe, que tinha alguém que tinha interferido na conversa deles. Mas Ananias e Safira não entenderam, não perceberam a voz que os sugeria, não faz isso não, tá? Igual aquelas vozes que sugerem pra gente, vai fazer isso, pode ir lá, todo mundo faz, isso é normal, é agora ou nunca, essa oportunidade, essa chance aí de ganhar uma grana extra, você não vai ter mais nunca, entendeu? Aquela voz que não é a voz de Deus, não é a voz da tua consciência. Então os demônios falam, os demônios sugerem, os demônios estão aí, eles estão por toda parte. Então nós precisamos aprender a ouvir, a separar as vozes que a gente ouve. A gente ouve vozes de todo tipo, vozes boas, vozes ruins, vozes que colocam a gente para cima, vozes que colocam a gente para baixo. Então a primeira fase, o primeiro jeito que Satanás age na vida das pessoas é tentando, dando sugestões. Faz isso, faz aquilo. Tá aqui, ó, aproveita. Tá aqui o banquete, aproveita. Vai ser bom para você, vai ser gostoso. Você vai sair melhor disso aí, você vai achar bom, você vai gostar. Então a tentação são sugestões que Satanás dá para a pessoa. Segunda maneira dele agir chama-se opressão. A opressão é quando o demônio vai criando uma série de circunstâncias ao nosso redor que vão nos oprimindo. Isso chama opressão. Opressão maligna é o inimigo forçando a barra ao nosso redor. Ele nos tentou, a gente não caiu.
aí ele começa a forçar a circunstância ao nosso redor. Ele envia pessoas para te fazer raiva, para te fazer ficar triste, para te jogar para baixo. Entra no diálogo que antes era ameno, era tranquilo, de você com a sua mulher, de você com seus filhos, e ali de repente vocês estão conversando, passou um pouquinho, vocês não estão mais conversando, vocês estão aí gritando e está quase saindo tapa. Isso é opressão maligna. O Satanás usando as circunstâncias para tentar nos prejudicar, para tentar nos fazer duvidar até do amor de Deus por nós, para tentar fazer com que a gente, no final das contas, enfraquecido, puto da vida porque a circunstância tá ruim, nervoso porque as coisas estão atrapalhadas, acaba aí murmurando, caindo em tentação, pecando e indo procurar outros caminhos, e às vezes até acaba com um casamento, acaba com a vida das pessoas por causa da opressão. E o terceiro jeito é através da possessão. Aliás, a palavra possessão não tem na Bíblia. A Bíblia fala de demonização. Quando o cara estava possuído pelo demônio, do jeito que a gente entende, na Bíblia fala que ele estava endemoninhado. Ele estava demonizado. É quando o demônio aproveita momentos de melancolia, momentos de angústia, de tristeza profunda, de incerteza, de confusão pelas circunstâncias que ele criou ao redor da pessoa, e a pessoa, em vez de procurar Deus, sucumbiu às circunstâncias, e ele acaba às vezes dando brechas, e Satanás vai e entra nele. Os demônios entram, tomam conta da mente dele, tomam conta do físico dele. Às vezes você vê pessoas incorporadas ou manifestadas que têm uma força absurda, junta 20 homens para segurar um cara e não dá conta de segurar. Às vezes o cara vai beber, bebe, não fica tonto nunca. Aí vai, expulsa o demônio dele, aí ele cai de tonto no chão. Ou às vezes ele está tonto demais, mas quem está tonto não é ele, é a entidade que está nele. Expulsa o demônio, o cara fica só, acabou, não tem mais tontura nenhuma, está tudo normal. Isso aí é possessão. Então a gente precisa ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de discernimento, para a gente se posicionar na vida da gente, sabe? Saber quando a gente está tentado, está sendo tentado, quando a gente está sofrendo uma opressão maligna. E nós que temos o Espírito Santo em nós não teremos possessão maligna. Porque onde está o Espírito de Deus, o demônio não entra. As trevas não têm espaço onde há luz, concorda? Só é possível uma pessoa que já recebeu Jesus como Salvador ser possessa por demônios se ela negar Jesus, se ela desistir da vida com Deus, se ela entristecer o Espírito Santo a ponto de extingui-lo da vida dele, aí pode depois virar a ser possesso. Mas a pessoa que anda com Jesus, a pessoa igual nós aqui, que estamos buscando conhecimento de Deus, estamos buscando intimidade com Jesus, estamos buscando nos reunir para conversar sobre Jesus, para orar juntos, para cantar juntos, adorar o Senhor, nós que temos esse nosso compromisso aí dos 10 minutinhos por dia de ler a Bíblia e meditar na palavra, a gente não corre o risco de ser demonizado a ponto do Satanás comandar a nossa vida, fazer com que a gente se torne um fantoche nas mãos dele. Tem pessoas que são verdadeiros fantoches da mão de Satanás. Eles só fazem o que Satanás manda eles fazer. Sai quebrando as coisas, sai batendo os outros na rua. Mas então é isso, tem a tentação, tem a opressão e tem a demonização. Quando você está sendo tentado, o jeito de você se livrar da tentação é o jeito mais simples que tem, é só resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando as circunstâncias, quando é uma opressão maligna, aí você vai precisar de buscar a Deus com mais intensidade. Você vai ter que conversar com Deus, orar, jejuar, pedir a intervenção dele nas circunstâncias. Porque a sugestão que eu recebo, eu posso resistir
e não querer aquilo. Mas uma opressão, uma interferência nas circunstâncias da minha vida, eu não tenho poder sobre as circunstâncias. Aí eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso do socorro do céu. Eu não consigo, por mais que eu pense que eu consiga, eu não dou conta de controlar as coisas à minha volta. Nem tudo depende do que eu possa fazer para controlar a situação. A demonização para nós não pode ser problema. Porque se chegar a ter uma demonização entre nós é porque o trem está complicado. Por isso que eu não concordo com as igrejas onde chega lá, manda manifestar demônio. Se está manifestando demônio, o cara não tem Jesus. Se você botou a mão na cabeça do cara, o demônio manifestou, aquele cara não tem o Espírito Santo nele, ele não recebeu o Espírito Santo. Ele pode ter ido lá na frente para fazer gracinha para a namorada, ele pode ter para conquistar uma crente lá que queria namorar com ela, ele pode ter sido levado pela emoção, né? Um pregador que pregou muito bem, falando do sacrifício de Jesus do Calvário, contando da chicotada que ele levou e dramatizando muita coisa, aí no final o cara está chorando e aquele sofrimento todo de Jesus. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Ah, claro que eu aceito. Sim. Jesus sofreu demais por mim, Jesus morreu por mim, eu tenho que aceitar Ele como Salvador. Mas foi só ali na hora, só levado pela emoção. Você não teve uma decisão consciente. Você não se converteu, você não resolveu mudar de vida. Então a gente precisa aprender a discernir como é que a gente está, sabe? Então quando a gente recebeu Jesus, consciente, eu quero Jesus como meu Salvador. Porque Ele morreu na cruz por mim, e se Ele não tivesse morrido, o meu destino era o inferno. Isso aí é um raciocínio lógico, é uma coisa consciente. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que adoram ao Senhor precisam adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo em espírito, porque o nosso espírito foi ressuscitado quando Jesus entrou através do Espírito Santo em nós. Nosso espírito que era morto, que era escravo do pecado, que tinha o destino do inferno. E em verdade é o que? Conscientemente. Eu escolho. Eu tenho o direito de escolher, então eu escolho. Eu tenho a capacidade de escolher, então eu escolho. Eu escolho crer que Jesus é o meu Salvador. Eu escolho crer que Ele morreu no meu lugar. Eu escolho crer que se Ele não tivesse morrido, quem ia morrer era eu. Então, se eu não receber Jesus como meu Salvador, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Que a morte é o quê? Separação. Você separado de Deus pela eternidade. Então, em espírito e em verdade é isso. É com o espírito revivado, vivificado, né? E com a consciência de que eu preciso. O reconhecimento de que eu não posso salvar sozinho, que eu preciso de um Salvador. E o meu Salvador vai ser Jesus. Então, os anjos são espíritos. E os anjos e demônios não são apenas forças, não são apenas energias, não são apenas isso não. Porque força, se demônio fosse força, ele seria tipo a gravidade. A gravidade, ela não tem vontade, ela não tem atuação sobre si mesma. A gravidade, por exemplo, ela não vai chegar, ver um menino caindo e vai pensar assim, não, aquele menino está caindo, eu vou parar de agir no corpo dele e vou deixar ele flutuando ali até a mãe dele pegar ele. A gravidade é uma força, ela não faz isso. Se o menino for cair, ele vai rachar no chão mesmo, que ela não vai ter dó dele. Porque a gravidade, a força, não pensa. Não, então os demônios, os seres, os demônios e os anjos não são forças, não são... os demônios não são a parte má do ser humano, não são resultado dos defeitos de caráter do homem, não. Os demônios são seres. Os anjos são seres criados por Deus. Os demônios são seres que se rebelaram contra Deus. E nós somos seres que vivemos aqui na terra. E os animais estão aí ao nosso redor. Então, tudo foi criado por Deus. Só que a criação de Deus criou a parte má da criação de Deus. O anjo caído criou demônios. O homem pecador criou os homens maus. Porque foi através dos homens que surgiu assassinato, roubo, adultério, cobiça, orgulho. Tudo é coisa que não é de Deus, não veio de Deus. Deus não fez a gente assim. Deus fez a gente para ser como Ele. Como que Ele é? Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é amor, Ele é misericórdia. E aí o homem
no seu produto do meio, no meio das circunstâncias criadas num mundo caído, dominado pela serpente que cegou o espírito das pessoas. Através de um espírito morto sem comunhão com Deus, o homem foi se deteriorando. Então, quando a gente recebe Jesus, a gente é reavivado, a gente é ressuscitado para caminhar com Deus. Então, os seres estão aí. Para mim, demônio não é uma força, para mim o demônio é um ser. Assim como eu sou um ser, eu sou uma pessoa. O demônio é uma pessoa, ele é um ser vivo, ele é um ser atuante, ele fala e a gente escuta. Assim como o Espírito Santo fala e a gente ouve. Não adianta parar que não escuta. Assim como a nossa consciência fala e nós ouvimos. Então, o que a gente precisa aprender a fazer é gerenciar essas vozes, caminhar no meio delas. O problema nosso é que a gente tem o direito de escolher. Se a gente não tivesse direito de escolher, ouvisse só o Espírito Santo, que maravilha que era a nossa vida. Mas não, junto com a voz do Espírito Santo estão os demônios aí, dando sugestões, tentando, oprimindo. Estão aí os homens que são usados por Satanás. Quando às vezes você chega num lugar, você sente aquele negócio de uma atmosfera pesada, sabe? Você chegou ali, tem gente que você olha para a pessoa, você sente um negócio estranho. Esse cara aí não é do bem. O meu anjo da guarda não foi com o anjo da guarda dele. Então essas coisas que acontecem com a gente por causa desses seres que estão aí ao nosso redor. E a gente não pode ignorar, a gente tem que saber que eles estão aí e ter cuidado com eles, porque senão a gente vai ser tentado e cair, vai ser oprimido e sucumbir. A gente não pode se deixar ser levado pelos demônios através da vida. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido e sempre vai ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor nos permite, o Senhor nos fala através da Tua palavra, o Senhor nos fala através do Espírito Santo, o Senhor nos fala através das circunstâncias. Não nos deixes ser analfabetos espirituais, que nós possamos aprender a discernir as vozes que ouvimos, que nós possamos aprender a escolher a voz que vamos obedecer para que a nossa vida seja de acordo com o Teu propósito para nós. Papai, abençoa a nossa semana, que ela seja do jeito que o Senhor planejou para nós. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos, as nossas mulheres, os nossos maridos. Abençoa, Pai, os nossos parentes, aqueles que ainda não têm uma experiência pessoal com o Senhor, que possam vir a ter, que nós possamos, Senhor, ser instrumentos de salvação para as pessoas, que nós possamos ter coragem, ousadia e intrepidez para falar do Teu amor para as pessoas. As pessoas estão carentes de amor, de atenção, as pessoas precisam de salvação. E nós precisamos, Pai, mostrar para elas que elas estão no meio de um monte de vozes ao redor delas e que às vezes elas não estão sabendo qual voz ouvir, não estão sabendo qual voz seguir, não estão sabendo qual voz obedecer. Às vezes seguem por caminhos que parecem bons e que a Tua palavra diz que serão caminhos de morte. Que nós possamos ser instrumentos Teus para alertá-los do caminho errado e para trazê-los do reino das trevas para a Tua maravilhosa luz, através da ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida deles. Abençoa, Pai, o Evangelho em nós. Abençoa, Pai, a Tua palavra em nós. Que o Teu Espírito seja o nosso mestre, o nosso guia, a nossa bússola, o nosso padrão de vida. Em nome de Jesus. Amém.